Esse é o pequeno Thomas Alva Edison. Ele nasceu numa família de classe média, em 11 de fevereiro de 1847, em Ohio, Estados Unidos. Seu pai, Samuel Edison, vendia bugigangas, era carpinteiro e negociante de imóveis. A sua mãe, Nancy Elliott Edison, era ex-professora e era mãe de 7 crianças, das quais 3 faleceram ainda pequenas. Thomas é o mais novo, e por isso, sua mãe lhe dedicava mais atenção. Em 1853, a família mudou-se para Port Huron. Matriculado na única escola da cidadezinha, Thomas Edison era um mau aluno. Seu professor, o padre Engel, dizia: Menino, você tem bicho no corpo. Bichinhos estúpidos, que não param de fazer perguntas, e que custa aprender. Thomas Edison se recusava a fazer as lições. Em 3 meses de aulas ele deixou a escola, e nunca mais voltaria a frequentar. A sua mãe começou a lhe dar aulas em casa. Thomas então aprende o que mais lhe interessava e acaba devorando todos os livros da casa com temas sobre ciência. Mamãe, posso fazer um laboratório de química no porão? Claro, querido. Apenas tome bastante cuidado. Thomas era apaixonado por química e física, e de vez em quando ele fazia tremer a casa com seus experimentos. Thomas, o que você está aprontando, garoto? Esse menino ainda derruba essa casa. Thomas já estava um pouco mais velho, e decidiu arrumar um trabalho. Então ele começou a trabalhar de vendedor de jornal na estação de trem. Ele também vendia sanduíches, doces e frutas dentro dos trens. O guarda da estação local deixava ele guardar os doces e os jornais num vagão vazio. Às vezes sobrava tempo para leituras e para experiências no laboratório que, secretamente, Thomas Edison havia instalado num dos vagões. Ainda na juventude, Thomas perdeu a audição, ficando surdo pro resto de sua vida, mas isso não o impediu de absolutamente nada. Thomas, sem poder se comunicar como antes, dedicava ainda mais do seu tempo para estudar e aprender. Tempos mais tarde, aprendeu o código Morse e construiu telégrafos artesanais. Passou a frequentar um curso e tornava-se telegrafista. Mas, como não dispensava a companhia dos instrumentos químicos, provocou sem querer outro acidente, e quase faz explodir a sala que estava. Durante 5 anos, trabalhou por toda parte. Aproveitou um emprego que tinha à noite, para de dia se entreter com as suas engenhocas. Para evitar surpresas durante suas sonecas em horário de trabalho, Thomas inventa um sistema elétrico que envia de hora a hora um sinal para despertá-lo. Inventa também uma ratoeira elétrica para caçar os ratos no quarto da pensão que morava. Edison registrou seu primeiro invento, uma máquina de votar, mas ninguém se interessou. Quando tinha 21 anos, mudou-se para Nova York, para se estabelecer como inventor independente. 2 anos mais tarde, inventou um indicador automático de cotações da Bolsa de Valores. Vendeu-o por $40.000 e ainda assinou um contrato com a Western Union, tornando-se mais independente do que nunca. Thomas abriu seu próprio negócio e conheceu o amor de sua vida, uma de suas funcionárias, Mary. Ele a pediu em casamento batendo uma moeda na mesa em código Morse. Eles se casaram e tiveram 3 filhos. Mas Mary morreu 12 anos depois de febre tifoide. Thomas Edison, depois de alguns anos, se casaria mais uma vez com Minna Miller, e tiveram 3 filhos. Em 1878, com 31 anos, propôs a si mesmo o desafio de obter luz a partir da energia elétrica. Outros pesquisadores já haviam tentado construir lâmpadas elétricas, mas não haviam obtido bons resultados. Edison tentou inicialmente utilizar filamentos metálicos. Foram necessários enormes investimentos e milhares de tentativas para descobrir o filamento ideal, um fio de algodão parcialmente carbonizado, instalado num bulbo de vidro com vácuo, aquecia-se com a passagem da corrente elétrica até ficar incandescente, porém sem derreter, sublimar ou queimar. Em 1879, uma lâmpada assim construída brilhou por 48 horas contínuas, e nas comemorações do final de ano, uma rua inteira, próxima ao laboratório, foi iluminada para demonstração pública. Alguns anos se passaram, e conta-se que Thomas Edison, antes de conseguir fazer a ideia da lâmpada funcionar, admitiu que havia criado 100 maneiras erradas de se construir uma lâmpada.
Thomas Edison fundou Edison General Electric em 1888 e posteriormente muda de nome para GE, General Electric, onde se fabricava todos os tipos de dispositivos elétricos, como geradores, motores, gigantescas válvulas solenoides. A empresa transforma-se num dos maiores fabricantes multinacionais. Dentre as principais invenções atribuídas a ele podemos citar a lâmpada elétrica incandescente, a estrada de ferro eletromagnética, a câmera cinematográfica, a bateria de carro elétrico, o fonógrafo, o microfone de carbono, caneta elétrica de estêncil, embalagem a vácuo, gravador de voto eletrográfico, rodas de borracha. A maioria desses inventos não é completamente original. Muitas ideias foram compradas por Edison, em seguida melhoradas e desenvolvidas pelos seus numerosos empregados. Edison é considerado um dos inventores mais prolíficos do seu tempo, registrando 2.332 patentes em seu nome. Thomas Edison morreu aos 84 anos, em 18 de outubro de 1931, em sua propriedade em West Orange, Nova Jersey, vítima da doença de Bright. A surdez foi de grande valia para mim. Poupou-me o trabalho de ficar ouvindo grande quantidade de conversas inúteis, e me ensinou a ouvir a voz interior.